E todo aquele que crê em Jesus recebe a vida abundante, a vida cheia do Espírito, a vida cheia de frutos bons, a vida eterna. Agora, gentil é gente que trata gente como gente. O homem é capaz de fazer o bem, sim, mas só o Espírito o torna íntegro. Praticar a amabilidade não custa absolutamente nada. Você não vai ter que desembolsar nenhum dinheiro, nenhum esforço. A amabilidade não custa nada, mas vale muito, vale demais. Paciência não é passividade, mas paciência é vigor sem ansiedade. Embora ele seja evidenciado em nós ou por nosso intermédio, o dono do fruto é o Espírito, não sou eu. Você recebeu a gentileza, agora é hora de você dar continuidade a isso. Gentileza gera gentileza. Muito boa noite, gente querida, tudo bem com vocês? Nós estamos hoje encerrando a primeira série de mensagens deste ano. Este ano, o nosso tema para o ano todo é para servir. E a gente pegou essa ideia justamente porque Jesus disse isso. Eu não vim para ser servido, mas para servir. E como isso veio dos céus, como isso veio de Deus, nós cremos que é essa cultura vertical, é aquilo que vem de cima, que deve modificar a nossa realidade horizontal. Essa realidade nem sempre é muito agradável, muito boa, muito relacional, mas geralmente a vinda de Deus para a nossa realidade faz mudar tudo. E por isso que é cultura vertical e a realidade horizontal. E hoje a série que nós estamos encerrando é Gentilmente. Gentilmente é um jeito de servir. É servir com a melhor de todas as atitudes. Servir com humildade, servir de coração. E para aprendermos a servir de forma gentil, foi que nós pegamos o texto lá de Gálatas, que fala sobre o fruto do Espírito. E hoje nós vamos tratar da última característica deste fruto do Espírito, que é o domínio próprio. E eu estou dando como título desta mensagem, domínio próprio só com Jesus. Domínio próprio só com Jesus. E eu quero introduzir o assunto repetindo exatamente aquilo que está escrito em Gálatas, que é uma distinção entre a obra da carne e o fruto do Espírito. Vamos ler novamente lá em Gálatas, versículos 19 a 21 e depois 22 e 23. Diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez,
orgias e coisas semelhantes. Essas são as obras da carne. Mas seguindo, Paulo nos mostra o fruto do Espírito. Versículos 22 e 23. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que é o nosso assunto hoje, domínio próprio. E não há lei contra essas coisas. Eu quero que vocês vejam uma figura na tela, aliás, duas figuras, para mostrar a diferença entre uma coisa e outra. Nós temos ali um homem ajudando, trabalhando numa construção. Ele está com a sua ferramenta, ele está de bota, ele está de capacete, ele está ali com a sua roupa adequada, tem ferramentas, ele está construindo alguma coisa. Ele está fazendo uma obra. Ele usa suas mãos, seus joelhos, seus pés, sua cabeça, seus olhos. Ele está ali dedicado a construir, fazer algo. Mas do lado direito, nós temos um belíssimo cacho de uvas. O agricultor planta uva, o agricultor cuida da terra, mas o agricultor não faz absolutamente nada para colocar cada uma dessas uvas dentro desse cacho. Isso é produto da videira. A parreira de uvas, ela produz esse cacho. Ela dá fruto. O cacho vem pronto. A ideia desse cacho já estava dentro da semente quando essa videira foi plantada. E por isso ela produz esse cacho. De um lado, uma obra que se faz, que se trabalha nela. E na outra, um fruto que nasce, que aparece, que surge, que nós não afetamos esse fruto. Ele vem pronto. Ele cresce, ele amadurece, mas por si mesmo, como fruto da própria videira. O cristianismo identifica o ser humano em 3 fases. Primeiro, o seu estado original, que era inocente, puro e inteligente no seu grau máximo. O homem como Deus o criou, na plenitude da criação. O homem no seu auge, naquilo que foi idealizado pelo próprio Deus para ele ser. E está escrito lá em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aquele estado original, aquela inocência, aquela pureza do homem, a plenitude da sua inteligência, o mundo todo, a terra toda, tudo abençoado e tudo muito bom, como Deus disse que era, poderia ser rompido se o homem desobedecesse a Deus. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O conhecimento do bem e do mal era uma experiência. E eu quero dizer alguma coisa aqui sobre essa palavra conhecimento. Eu vou pedir licença para dizer e entrar nesse assunto. Vocês se lembram quando Maria, mãe de Jesus, ela soube, através do anjo, que ela estaria grávida de um ser que vinha do céu e que nasceria de carne e osso no ventre dela, e ele viria de Deus,
a encarnação de Deus para nos trazer a salvação. Aí tem um detalhe na narrativa que diz assim: e José não conheceu Maria até que Jesus tivesse nascido. Essa palavra conhecer trata da intimidade do ato sexual. José não teve relação sexual com Maria até depois que Jesus nasceu. Por isso que se fala do nascimento de Jesus da Virgem Maria. Mas a palavra usada é conhecer. Então eu quero explicar essa palavra dentro de Gênesis 2, quando diz: você pode comer de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Conhecer o bem e o mal é ter uma experiência íntima com o bem, porque ele já tinha, mas ele agora teria um conhecimento íntimo, profundo. Tanto é que a relação sexual diz também lá em Gênesis que homem e mulher vão se tornar uma só carne. É essa fusão. E aconteceu esse casamento, essa fusão, esse ato de relacionamento íntimo e profundo entre o homem e o mal. Isso que é o conhecimento do mal. E Adão e Eva, se comessem daquela fruta, eles iam ter essa experiência do mal em suas vidas. Uma experiência de intimidade com o mal, de prisão com o mal. A segunda maneira em que o cristianismo vê o homem é nesse estado caído, depois que Adão e Eva comeram do fruto. Ele se tornou pecador, dominado por essa experiência do mal. Lá em Romanos capítulo 7, versículo 15 em diante, diz assim: não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que eu concordo que a lei é boa, que diz que aquilo é errado. Portanto, não sou eu quem faz o errado, mas o pecado que habita em mim. Esse pecado que surgiu, que nasceu desse ato de relacionamento entre o homem e o mal. Isso que nos fez pecadores. Versículo 18: pois eu sei que em mim, isto é, na minha natureza humana, não há nada de bom, pois eu quero fazer o certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim eu o faço. A gente não se entende. A gente até sabe e quer fazer o que é certo, mas nós não conseguimos fazer isso todas as vezes. Acabamos fazendo o que é errado, inclusive aquilo que nós odiamos e não gostaríamos de fazer. Se eu depender da minha própria natureza, será sempre assim. Acabo fazendo o mal que não quero e não faço o bem que eu gostaria de fazer. E o terceiro estado é o homem renascido. O homem alcançado por Deus em sua nova natureza, dominada pelo Espírito Santo. É um outro estágio, é um outro tipo de vida, é um outro jeito de viver. Este homem renascido de novo na família de Deus. E lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 24, diz assim: aqueles que pertencem a Cristo Jesus, olhem só, aqueles que pertencem a Cristo Jesus, o que aconteceu com eles? Crucificaram as paixões e desejos da sua natureza humana,
uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Então, nós que conhecemos a Cristo, somos desafiados a seguir a direção do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. Agora eu quero mostrar um detalhe aqui que vai nos ajudar a compreender esse todo. Domínio próprio foi um tema usado por Paulo para evangelizar um governador romano chamado Félix, que era casado com uma mulher judia chamada Drusila. Paulo estava sendo levado para Roma como prisioneiro. E alguns dias Félix voltou com a sua esposa está lá em Atos capítulo 24, versículos 24 e 25, sua esposa Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo, e os dois ouviram, enquanto ele lhes falava a respeito da fé em Cristo Jesus. Observem, esses dois chamaram Paulo, ela que conhecia a cultura judaica e sabia de onde Paulo tinha vindo, e ele que era um líder romano. E eles chamaram Paulo para que Paulo pregasse o evangelho para eles. Porque, olha, eles dois pararam para ouvir e ele lhes falava a respeito da fé em Cristo Jesus. Agora, quando Paulo passou a falar, ele falou de 3 coisas. Está lá no texto. Exatamente como está no texto, vocês vão ver na tela. Ele falou da justiça divina, ele falou do domínio próprio, e ele falou do dia do juízo que estava por vir. Olha que interessante. Paulo está pregando o evangelho e ele fala de domínio próprio. Como assim domínio próprio? No evangelho. E o texto bíblico diz que Félix teve medo e disse: pode ir, por enquanto, quando for mais conveniente, mandarei chamá-lo outra vez. Parece que Félix não gostou muito da pregação de Paulo, porque Paulo falou da justiça divina, falou do domínio próprio e falou do dia do juízo. Agora, olhem o que Jesus disse que o Espírito Santo faria quando ele viesse. Olhem só. Diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado do homem, da justiça de Deus, que é o padrão elevado de Deus, e do juízo daqueles que não se rendem a Deus. Tudo isso tem a ver com domínio próprio. Sabe por quê? Porque é justamente pela falta do domínio próprio que você e eu somos pecadores. Foi pela falta do domínio próprio que Eva primeiro e depois Adão desobedeceram a Deus. Eles não se controlaram, eles foram seduzidos pelo engano de Satanás e se tornaram pecadores, e assim nós somos pecadores. O domínio próprio é que nos convence do nosso pecado. Na verdade, a falta de domínio próprio. Nós não temos domínio próprio, por isso nós pecamos. Por isso nós fazemos as coisas erradas que fazemos. Então o Espírito Santo veio para nos convencer disso, mas trazer também a revelação do padrão elevado de Deus, da justiça, e também do juízo para aqueles que não aceitam o seu caminho. Agora eu quero dar 2 exemplos na Bíblia sobre
como que se perde esse domínio próprio de uma forma impulsiva. E já que eu falei de forma impulsiva, eu acho que todo mundo, se parar e pensar um pouquinho, vai lembrar de Pedro, né? Ele era muito impulsivo nas suas reações, e nós o conhecemos assim. Lá em Mateus capítulo 16 diz assim, a partir do versículo 21, daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos, olha bem, presta atenção, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto lá em Jerusalém, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. Jesus estava contando isso para os seus discípulos. E Pedro chamou Jesus do lado e começou a repreendê-lo. Olhem só. Pedro chamou Jesus e começou a repreendê-lo, dizer para ele que ele estava errado. Pedro quis corrigir Jesus, porque Jesus estava falando aquelas coisas. E ele disse: jamais, Senhor, isso nunca lhe acontecerá. Que bom que Pedro errava, né? Que bom. Porque se isso jamais tivesse acontecido, nós jamais estaríamos aqui. Se isso tivesse acontecido, nós jamais seríamos salvos. Se a cruz não tivesse acontecido, se a ressurreição não tivesse acontecido, nós jamais teríamos esperança na vida eterna. Aí Jesus se volta para ele e diz: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Jesus estava dizendo: Pedro, você está pensando como o diabo pensa, querendo me afastar da cruz. Isso é tudo que o diabo quer. Você está pensando um pensamento humano, da carne, deste mundo. Eu vim para isso, Pedro. Você está considerando apenas o ponto de vista humano. Mas o exemplo de Jesus também serve para nós. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 42, quando ele estava lá no Getsêmani sofrendo, inclusive suando gotas de sangue, ele ora para Deus e diz assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Olhem a reação de Jesus, o domínio próprio de Jesus. Primeiro Jesus diz para Deus: afasta de mim este cálice. Era o desejo do seu coração diante de tanta angústia, tanto sofrimento. Contudo, diz ele, seja feita a tua vontade e não seja feita a minha. Não atenda ao meu pedido, Senhor. Eu não quero que o meu pedido seja atendido, eu quero que a tua vontade seja feita. Domínio próprio. Na pior hora dele, ele toma a decisão certa de fazer o certo. Muito bom. Agora, acontece que o domínio próprio, às vezes, ou a falta de domínio próprio não ocorre assim, num instante, num momento, de sopetão, de surpresa. Às vezes ele é um processo longo, que vai nos levando ou para tomar a decisão certa, ou para tomar a decisão errada e fazer o que é errado. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13 em diante, diz assim: e quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus,
Pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem dos nossos, e agora eu quero que vocês vejam isso, os próprios desejos que nos seduzem, que nos arrastam, e esses desejos dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Olhem só a lista: os próprios desejos que nos seduzem, que nos arrastam, esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, ele gera a morte. E o versículo continua: não se deixe enganar, meus amados irmãos. Assim que acontece o pecado na nossa vida, não é tudo de uma hora para outra. Aliás, geralmente não é de uma hora para outra. Nós vamos construindo o pecado na nossa vida aos poucos, à medida em que nós vamos nos afastando de Deus e desobedecendo as orientações de Deus. E nós geramos o pecado. Olha o que ele diz: não se deixe enganar. É assim que acontece o pecado. O pecado no seu coração não é a culpa dos outros, não é a culpa do diabo. O pecado vai sendo construído de dentro para fora, do nosso egoísmo, da nossa ambição, dos nossos desejos da carne, de satisfazer o nosso ego. Muitas vezes a gente pensa que Satanás é o culpado e a gente põe a culpa em Satanás, como o homem pôs a culpa na mulher, a mulher pôs a culpa em Satanás. Eu só quero lembrar de uma coisa: se a culpa fosse só de Satanás, Deus teria resolvido o problema, sabe como? Ao invés de expulsar Adão e Eva do jardim, ele teria expulsado a serpente. Pronto, acabou. Se a culpa é da serpente, tira a serpente, está tudo resolvido. Mas não está tudo resolvido, porque agora, depois da desobediência, o pecado está no coração de Adão e Eva. O pecado vem de dentro para fora, e eles simplesmente não conseguem dominá-lo. Por isso, domínio próprio. O pecado é fruto da falta de domínio próprio. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, vamos ver esse texto um pouquinho mais devagar. Todas as tentações são basicamente humanas. Gente, não são os demônios, não é o diabo. Vamos parar com isso. O pecado nasce no nosso coração. O pecado vem de dentro para fora. Nós é que pecamos, nós que escolhemos fazer o errado. A tentação é humana, não é extra-humano. É humano. A fidelidade de Deus não deixará a tentação vir com mais força do que a gente possa resistir. Além disso, numa tentação, Deus traz também o livramento. E este livramento é o domínio do Espírito Santo sobre nós. Então não é domínio próprio, é domínio do Espírito, porque domínio próprio a gente não tem. E domínio do Espírito é aquilo que ele produz para nós resistirmos às tentações daquilo que é errado. Algumas conclusões. Uma primeira conclusão que se pode tirar
é que é a falta de domínio próprio que nos faz pecadores. Uma segunda conclusão é que nós não podemos ter domínio próprio. Nós não conseguimos ter por nós mesmos o domínio contra o pecado e contra a tentação. E a terceira conclusão que nós poderíamos chegar é que só Jesus pode nos livrar do pecado através do domínio próprio gerado pelo Espírito Santo. E essa é a missão do Espírito Santo. Quem conhece a Cristo tem o Espírito Santo. Quem pode dominar o seu coração? O Espírito Santo que pode dominar o seu coração, a sua mente, as suas emoções, para você não ser dominado pelo pecado. Nós não temos domínio próprio por nossa própria força. Nós só podemos ter domínio próprio em resistir o pecado através do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Então vamos parar e pensar um pouquinho nisso. Você não vai poder vencer as tentações, rejeitar tudo que é errado e ao mesmo tempo fazer tudo o que você sabe que é o certo, sem a ajuda do Espírito Santo. Está claro isso? Porque domínio próprio em nós não existe. E o pouco que existe não consegue resistir ao mal. Por isso que fala a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando era só do bem, Adão e Eva tinham uma imersão no bem. Eles nem conseguiam pensar mal. Mas quando eles desobedeceram a Deus, eles fizeram uma imersão no mal. E agora sim, eles conseguem pensar o mal e não conseguem se livrar dele. Portanto, se você quer ter alguma experiência espiritual de resistir às tentações, de vencer o pecado, de fazer aquilo que glorifique a Deus e rejeitar aquilo que só busca o seu interesse humano, egocêntrico, egoísta e carnal, você só poderá fazer isso com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Porque o fruto do Espírito é domínio próprio. É isso que ele gera em nós. É isso que ele produz na nossa vida. Eu quero ver com vocês o versículo lá de Romanos capítulo 8, versículo 6. E ele está na tela. Eu quero que vocês vejam, nós queremos olhar para ele e tirar conclusões do que está escrito. Permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Ou é esse lado ou é aquele, porque um lado luta com o outro. Qual é o outro? Permitir que o Espírito Santo controle a mente resulta em vida e paz. Agora, deixa eu dar uma explicação para você aqui. Eu não fiz essas frases. Essas duas frases estão exatamente na Bíblia, na sua Bíblia. Eu estou usando a NVT, assim que está escrito, traduzido na NVT. Isso está escrito na sua Bíblia, está escrito aqui na minha Bíblia. Está aqui, escrito palavra por palavra. Olhem ali, o que nós podemos fazer? Ou para viver a nossa natureza humana com controle da mente, ou viver
através do Espírito Santo, que vai também controlar a nossa mente e que vai resultar em vida e paz. Mas olha como começa o texto, dos dois lados. A gente tem que fazer o quê? Permitir. Permitir. Você precisa abrir a porta. Você precisa deixar que isso entre na sua vida. E a primeira proposta, que é da natureza humana, é que você já está com o seu coração aberto para que a natureza humana controle a sua mente, e isso vai resultar em morte, por causa do pecado que entrou através da desobediência de Adão e Eva, e agora habita em nós por causa da nossa desobediência. Não é culpa de Adão e Eva, agora é a nossa culpa. Agora o outro lado começa assim também. Permitir que o Espírito Santo controle a sua mente resulta em vida e paz. Que lado você vai escolher? Que tipo de vida você vai viver? Permitir está dos dois lados. O controle da mente está dos dois lados. O que você vai deixar controlar a sua mente? A palavra de Deus ou a sua carne humana, o seu pecado humano? O que você vai deixar que controle a sua vida? Agora, os resultados, você não pode trocar de lado. Se você ficar daquele lado e permitir que a natureza humana controle a sua mente, isso vai resultar em morte. Morte é separação, é desgraça, é tudo de ruim. E você pode ter certeza que vai acontecer tudo de ruim. Mas se você permitir que o Espírito Santo controle a sua mente, o seu coração, a sua vida, isso vai trazer para você vitória, vida e paz. Eu queria fazer uma oração. Eu quero continuar ainda para fazer um desafio depois com vocês. Mas eu quero fazer uma oração agora. E quero pedir que Deus ajude você a perceber essa verdade. E ajude você a pegar essa verdade e colocar para você como o seu jeito de viver. Eu quero viver assim. Eu preciso disso para mim. Vocês lembram que Jesus disse que Ele está à porta e bate? Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, Ele vai entrar e vai cear com esta pessoa, vai viver com esta pessoa, vai abençoar esta pessoa. É a mesma coisa para o Espírito Santo. Você precisa deixar o Espírito tomar o lugar da carne. E eu quero orar para que você perceba isso, e para que você faça uma mudança na sua vida. Eu quero viver no Espírito e não na carne. E eu vou convidar o Espírito Santo para que Ele produza o seu fruto na minha vida. Eu quero permitir que o Espírito Santo produza o fruto do domínio próprio e todas as outras características do domínio próprio. Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, ouvimos o que a Tua palavra diz, e queremos nos posicionar diante dela, Senhor. E eu quero pedir muito, por mim mesmo, e por esses irmãos que estão aqui, que nós saibamos escolher o lado certo. O lado certo é o do Teu Espírito. Não é a nossa força, não é a nossa carne, não é a nossa natureza humana, não é o nosso egoísmo, não é a nossa sabedoria, não é a nossa inteligência, não é a conta bancária, não é a nossa cultura, não é a nossa força de vontade, não é que eu sou uma pessoa legal.
Não é isso, Senhor, que vai fazer diferença na nossa vida. A grande diferença na nossa vida vai ser produzida pelo Teu Espírito. E nós queremos pedir que o Teu Espírito hoje atue firmemente, suavemente, mas firmemente no coração de cada um de nós, nos mostrando o jeito certo de viver a vida, sendo dominado pelo Teu Santo Espírito. É o que pedimos em Teu nome, Senhor Jesus. Meus queridos, nós estamos encerrando essa série. Essa série começou com um amor, porque a Bíblia diz que sem amor você pode até dar o seu corpo para ser queimado, mas não vai valer nada, não vai servir para nada. E estamos terminando com domínio próprio, que significa que você não pode, mas o Espírito Santo pode. Vocês receberam uma filipetazinha quando entraram aqui, não receberam? Por favor, pegue essa filipeta na sua mão, se você pegou. Se você não tem, levante a sua mão, que nós temos gente que vai distribuir aqui para vocês. Fique com a mão levantada, por gentileza. Olha, pessoal que está distribuindo aí, por favor, chegue rapidamente aonde estão as pessoas com as mãos levantadas. Essa filipeta é apenas uma lembrança dessa nossa série sobre o fruto do Espírito. E ela tem: a vida com Jesus é como uma árvore que cresce, amadurece e dá fruto. É assim que é. E nós queremos que esse fruto seja o fruto do Espírito na sua vida, na minha vida. E aí, logo depois diz que nós queremos orar para que, na medida que você cresce em Jesus, o Espírito Santo frutifique em sua vida, tornando-o mais maduro. Agora nós temos aqui os 9 frutos. Tem uma lista. É um quadradinho do lado de cada nome. Você pode fazer como você quiser. Quem sabe pensar em algum desafio na sua vida, o que você mais precisa desenvolver. Aí você escolhe um desses e põe dentro da sua Bíblia, um marcador de Bíblia para você. Você vai ver isso daqui, toda vez que você abrir sua Bíblia, está lá o marcador, e o marcador vai marcar ali: olha, eu coloquei aqui que o que eu mais preciso é paciência, e eu vou pedir para o Espírito Santo me dar paciência, porque eu não consigo, mas Ele consegue. É a especialidade dele. Ele é quem dá o fruto do Espírito, e Ele quer fazer isso na sua vida. Ou você marcou outra coisa, mansidão, ou você marcou paz. Você não consegue viver em paz, você está sempre com a vida atribulada, sempre metido em encrenca. Você não consegue pôr a cabeça num travesseiro e dormir uma noite inteira gostosa e em paz. Você precisa da paz, que é fruto do Espírito. Você pode marcar 1, 2, 3, ou marca um agora, depois daqui a um mês você olha de novo, marca outro. É a sua vida, é o fruto do Espírito na sua vida. Você é que sabe o que fazer. Qual é a sua luta? Aonde você precisa que o Espírito Santo dê a vitória? Sabe, nós batistas não somos muito conhecidos por falar muito do Espírito Santo. E é um erro nosso. Mas nós cremos no Espírito Santo. E eu quero convidar você a orar para o Espírito Santo hoje. Porque o Espírito Santo é Deus.
é o Deus Todo-Poderoso, o eterno Deus. E o Espírito Santo pode responder a sua oração. Aliás, Ele é especialista em oração. Ele é que entende de oração, Ele traduz a nossa oração. Ele sabe da nossa confusão, sabe que nós não sabemos pedir o que convém, mas Ele sabe, inclusive com gemidos inexprimíveis diante de Deus, para que o nosso pedido esteja diante do trono da graça de Deus. Se você precisa do Espírito Santo e do fruto do Espírito Santo na sua vida, peça isso para Ele. Nós vamos ouvir uma música que fala bastante desse estar perto de Deus, ser tocado por Deus, de desistir da nossa própria força, de ter a consciência de que nós não podemos. Eu li essa semana um livro em que a pessoa disse assim: tira Jesus da minha vida e não sobra nada. Tira Jesus da minha vida e não sobra nada. E é isso. Tudo que é de bom, que você precisa, o Espírito Santo pode trazer e frutificar na sua vida. Ore enquanto essa música é cantada. Ore para o Espírito Santo. Peça para Ele dominar o seu coração, a sua mente e produzir o fruto que é dele. Vamos orar enquanto ouvimos essa música. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim.
Se você quiser e puder, vamos orar de joelhos. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus domine a nossa vida. Senhor Jesus, nós nos curvamos diante de Ti, pedindo que o Espírito que o Senhor disse que enviaria e que veio até nós, nos convenceu do pecado e produziu em nós um novo nascimento em espírito na Tua família. Nós cremos pelo Espírito e nós não podemos viver de outro jeito que não seja pelo Espírito. Por isso agora, Espírito Santo enviado por Jesus, Espírito Santo que desceu do Pai nos céus, Espírito Santo que habita em cada um de nós, domine o nosso coração, a nossa mente e a nossa vida. Produza, Senhor, o fruto todo que é próprio do Espírito na vida de cada um de nós. Eu abro a porta do meu coração, da minha mente, para que o Senhor me domine e produza o Teu fruto. E eu peço isso em favor de cada um dos irmãos que aqui está. Oramos isso para que o nome de Jesus seja glorificado e honrado, e que Deus do céu receba nossa adoração, receba toda a honra e toda a glória na nossa vida, agora, todos os dias e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês sigam nesta semana debaixo do domínio do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Uma boa semana para todos vocês.